Olá, essa é a segunda aula da nossa playlist. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos de modelagem. Então vamos lá. Aqui são os tópicos da nossa aula. Primeiramente, uma contextualização básica. Depois a gente fala sobre a base para a formulação de um modelo matemático e mais para frente a classificação dos modelos matemáticos em si. Primeiro, uma breve contextualização. No caso, na modelagem, especialmente em áreas como engenharia, ciência da computação, administração, sistemas de informação, os modelos eles vão ser representações simplificadas da realidade. Eles vão ser criados com o objetivo de entender, de analisar, comunicar ou prever um determinado comportamento de um sistema, de um processo ou de um fenômeno. Partindo para suas características principais, tem três pontos que são muito importantes. O primeiro é a abstração. Um modelo ele não representa todos os detalhes da realidade. Ele vai apresentar apenas os aspectos mais relevantes para o propósito que se deseja. Também tem a representação. Ela pode ser visual, como diagramas, matemática, como equações, descritiva, usando textos ou fluxogramas, ou computacional, com simuladores ou algoritmos. E também temos a finalidade. Para que serve essa análise? Ou serve para a análise, né? Para tomada de decisões, comunicação entre os stakeholders, né? Simulação de cenários, entre outros, a gente vai abordar um pouquinho mais. No caso, sendo um pouquinho mais específico, a abstração ela vai ter foco no essencial, ela vai modelar apenas os aspectos mais relevantes para o projeto, para o modelo. Então, ele vai ignorar os detalhes desnecessários, para tentar reduzir a complexidade sem perder o propósito. No caso da simplicidade, a gente entende que quanto mais simples possível, mas não pode ser simplista. Um modelo ele vai ser fácil de entender e de se manter, e vai evitar complicações que vão tornar ele inútil em determinado momento. É necessário também ter certa clareza e consistência, de que forma ele tem que ser compreensível para os envolvidos, ele tem que ser legível e interpretável por todos os stakeholders. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte de alinhamento de padrões. E também não pode ter contradições internas. Os elementos presentes dentro do modelo ele tem que ser coerente dentro dele mesmo. Né? Além disso, ele tem que ter um propósito bem definido, ou seja, um objetivo claro. Né? Você tem que saber por que o modelo está sendo criado, como eu falei, análise, projeto, simulação, documentação, e tem que ter um direcionamento adequado. A gente não pode evitar, ou a gente tem que evitar o desvio de escopo ou modelagem desnecessária. Também, como princípio, temos interatividade e evolução. Os modelos eles não são estocásticos. Eles podem e devem ser revisitados, né, revisados e refinados conforme o conhecimento sobre aquele sistema que está sendo trabalhado ele aumenta. Ele tem desenvolvimento incremental, né, ou seja, ele começa com uma visão geral e vai sendo detalhado com o tempo. Outro princípio vai da verificabilidade e da validação. Ele tem que ser testado. O modelo ele tem que ser comparado com a realidade ou com os requisitos necessários, né, os requisitos esperados. E também, no caso da validação, a gente tem que conseguir ser capaz de detectar os erros. Né? A gente tem que permitir a avaliação de consistência, de completude. Outro fator muito importante é a reusabilidade. Os modelos têm que ser modulares. Né? As partes do modelo elas podem ser utilizadas em outros contextos no projeto. Isso é ideal. E como eu disse agora há pouco, alinhamento com padrões, o uso de notações conhecidas como UML, DPMN, ER, aí vai depender da área, porque ela vai facilitar a comunicação entre os profissionais, especialmente quando se está falando de equipes multidisciplinares. Exemplos por área, nós temos engenharia de software, com os diagramas UML, que já foi citado, e a gente fala de diagrama de classes, de casos de uso, né? Na engenharia de processos, PPMN, Business Process Model Annotation, modelos de fluxo de trabalho no geral. Na ciência de computação, com autômatos, grafos, modelos de dados, como por exemplo o MR. E na administração, né, onde a gente tem modelos de negócios como Canvas, ou modelos de gestão como as 5 forças de Porter. Agora falando um pouquinho sobre os tipos de modelo. Bom, um modelo ele pode ser físico,
São representações materiais, tangíveis de sistemas reais, né? Geralmente vão usar escalas, formas ou estruturas para representar elementos físicos do mundo. Tem como características básicas volume, massa, forma. Eles podem ser escalados, né? Reduzidos ou aumentados. E são geralmente usados para análise visual, para testes ou para validações empíricas no geral. Como exemplos, nós temos maquetes arquitetônicas, né, que são usadas para visualizar projetos de edifícios, modelos de túneis de vento, que vão testar a aerodinâmica de carros e aviões, ou protótipos industriais no geral, para validar a usabilidade, ergonomia e funcionabilidade. Suas vantagens, a gente vai poder observar diretamente e ter uma melhor manipulação física daquilo, né? Eles também são muito intuitíveis e mais fáceis de se entender por leigos, por pessoas que não estão diretamente envolvidas com o projeto. Possuem, lógico, suas limitações. Tem um alto custo de tempo de construção, pouca flexibilidade para mudanças rápidas e a escalabilidade ela vai deixar o modelo difícil de se complexar, né? Quando for detalhar ainda mais aquele processo, muito provavelmente não vai ser possível modelar sistemas físicos, né? Modelos físicos para aquele propósito. Também temos modelos biológicos, vão representar processos, organismos ou sistemas vivos, né? Eles podem ser físicos, matemáticos ou computacionais também, mas têm como características lidar com variabilidade biológica. Eles vão incluir interações entre organismos, ambientes, células ou genes, ecossistemas, e exigem certa validação empírica com dados experimentais, né? Vocês vão entender com exemplos, né? Por exemplo, modelos populacionais, né? De crescimento logístico, uma população de besouros, de espécies, entre aspas, ou modelos de redes metabólicas, como por exemplo em biologia molecular, ou então modelos de propagação de doenças, como o SAIR para epidemias. Também possuem suas vantagens, vão ajudar a gente a entender sistemas complexos que não podem ser observados diretamente e suporta simulações de cenários, né? Por exemplo, propagação de mutação genética, né? Tem limitações, um alto grau de incerteza sempre associado e nunca teremos dados 100% confiáveis e completos. Partindo para modelos sociais e econômicos, esses aqui vão entender o comportamento de indivíduos, né, de grupos sociais, de sistemas econômicos, usando teorias e dados sociais. Tem como suas características importantes incorporar aspectos culturais, políticos, psicológicos e econômicos, e são frequentemente baseados em estatísticas e comportamento coletivo. Geralmente vamos usar hipóteses mais simplificadoras, como por exemplo o agente racional. Exemplos: temos modelos de mercado, né, oferta, demanda, equilíbrio, modelos de mobilidade urbana, que vão simular trânsito, fluxo populacional no geral, e políticas públicas, com previsão de impactos sociais, econômicos, ambientais. E veja que já chega aí em modelos híbridos, né, porque a gente vai estudar o impacto de populações dentro de um determinado ecossistema, então a gente pode ter modelos biológicos associados, entre outros. Com vantagem, vai permitir a gente avaliar os cenários e impactos de decisões políticas ou econômicas, ou prever tendências sociais de consumo. Como limitações, você tem um grande número de variáveis subjetivas, né? E variáveis que são extremamente sensíveis às mudanças nas suas próprias premissas. Então, como resultado, a gente tem algo bem difícil de ser validado empiricamente de forma rigorosa. Modelos computacionais também são um bom exemplo de modelos. Eles vão ser implementados em programas de computador, para ser capazes de simular sistemas complexos e executar cálculos que são muito massivos, né? Incompatíveis com a capacidade dos seres humanos.
Tem como características manipular grandes volumes de dados, podem ser iterativos, podem ser dinâmicos. Eles vão permitir simulações em tempo real e visualizações gráficas. Como exemplos, simulações climáticas, acho que é o exemplo mais comum, previsão do tempo, ou modelagem de mudanças climáticas. Modelos baseados em agentes, ou seja, aqueles que simulam o comportamento de indivíduos em ambientes sociais. E machine learning, como um todo, com algoritmos que aprendem os padrões em dados, como, por exemplo, reconhecimento de voz, de imagem, né, renderização de imagem. Com vantagens, a gente vai ter uma alta flexibilidade e escalabilidade, rápida execução de cenários diversos e também integração com um banco de dados e sensores. Também possuem limitações, né, requerem uma programação, conhecimento técnico apurado, podem ser caixas pretas difíceis de interpretar e também dependem da qualidade dos dados. No caso, o termo caixa preta vai subentender que a gente não sabe de como que com determinada entrada deu uma determinada saída. Né? Existe um conjunto ali dentro que a gente não consegue determinar a correlação é, entre esses valores. Né? Modelos matemáticos. Então, aqui a gente vai ter aqueles que expressam as relações entre variáveis por meio das famosas equações, né? Funções ou lógica formal como um todo. Eles são mais rigorosos e mais formais. Tem como características usar símbolos, né, simbologias, estruturas formais, e vão permitir a prova e demonstração teórica. Né? Eles podem ser analíticos ou numéricos, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Como exemplo, a gente tem modelos de crescimento exponencial, equação de Navier-Stokes, modelos de regressão linear. Como vantagens, lógico, a precisão e generalização, além da fundamentação teórica sólida e a possibilidade de validação matemática. Também possuem limitações, nem sempre representam bem sistemas reais, especialmente quando se trata de humanos, né, envolvendo humanos. Também tem uma complexidade crescente conforme aumenta o número de variáveis e exigem dados precisos e posições muito bem definidas. Modelos híbridos, né, eles combinam dois ou mais tipos de modelos, por exemplo, o físico mais computacional, mais matemático. Ele vai tentar representar sistemas complexos de maneira mais realista. E para isso você precisa desse conjunto, né, dessa multidisciplinaridade. Como características, eles vão integrar múltiplas abordagens e camadas de modelagem. Eles vão poder combinar simulações com dados reais, em tempos reais. E são muito usados, como eu disse, em áreas interdisciplinares. Né? Como exemplo, simuladores cirúrgicos, vamos esperar modelos físicos, como órgãos, com a resposta computacional tátil e visual, ou modelos de cidades inteligentes, que vão combinar os dados em tempos reais, algoritmos, representações urbanísticas e sistemas cyberfísicos, que vão integrar sensores, softwares, redes, atuadores, são geralmente muito complexos. Com vantagem, a gente vai ter, como eu já disse antes, um maior realismo, né, e capacidade preditiva. Ele vai ter mais flexibilidade para muitos contextos e vai ser adequado para simulações complexas no geral, sistemas adaptativos, entre outros. E como limitações a própria complexidade na implementação e também na sua manutenção, né? Além do alto custo computacional e técnico, e também requer um conhecimento multidisciplinar, geralmente uma equipe. Partindo para a análise do modelo em si, vai se referir ao processo de avaliar e aprimorar o modelo criado para representar uma realidade ou sistema. Então, isso vai envolver identificar pontos fortes e fracos, avaliar sua adequação e propor melhorias para que o modelo reflita melhor a realidade ou atenda melhor a um determinado objetivo. A análise de modelos é um processo fundamental para a gente garantir que os processos utilizados em diferentes áreas sejam precisos, sejam eficientes e, finalmente, úteis. Né? Essa análise ela vai permitir a gente identificar e corrigir erros, melhorar a sua capacidade de prever e, em última instância, contribuir para a tomada de decisões mais assertivas.
Como vocês podem ver, a primeira que a gente vai falar hoje é a analítica, né? Ela vai envolver a aplicação de técnicas matemáticas ou algoritmos para estudar as propriedades e comportamentos de modelos sem necessariamente realizar simulações computacionais. Em vez de experimentar ou realizar simulações empíricas, essa abordagem ela vai buscar obter resultados gerais com base em análises matemáticas ou lógicas de modelo. Suas características, né? Como eu já falei, abordagem matemática ou computacional. A gente vai buscar soluções exatas ou aproximadas de equações diferenciais, sistemas algébricos ou outras fórmulas matemáticas que descrevem esse modelo. A sua generalidade. Ao contrário de simulações que vão depender de entradas específicas, a análise analítica ela pode fornecer insights gerais sobre o comportamento de um sistema, sem depender necessariamente de condições ou parâmetros específicos. Ela também é mais precisa e exata, ou seja, ela visa fornecer resultados exatos e bem definidos, evitando aproximações ou erros associados a simulações numéricas. Ela é eficiente, com certeza. Em sistemas onde a simulação elas são caras e demoradas, a análise analítica pode ser mais eficiente, fornecendo uma solução sem a necessidade de execução de grandes cálculos, né? E falando também da parte de resolução de propriedades, né? A análise ela pode identificar propriedades importantes de um modelo, ou seja, sua estabilidade, sensibilidade, convergência, que são essenciais para a gente entender o seu comportamento. Quando que ela é utilizada? A análise analítica ela é frequentemente usada quando é necessário obter uma solução exata ou quando as simulações não são suficientemente precisas ou práticas devido à complexidade do modelo. Para um estudo de propriedades fundamentais, ela também é usada quando se deseja entender as propriedades fundamentais do sistema, como sua estabilidade, viabilidade ou equilíbrio. E em modelos simples ou determinísticos, ou seja, para modelos que têm um comportamento bem definido e onde a solução exata pode ser encontrada de forma prática, a análise analítica ela é ideal. Exemplos, né, de aplicações, a gente tem em engenharia de sistemas, a gente tem análise de sistemas dinâmicos, controle de processos, otimização de recursos que podem ser realizadas através de modelos analíticos. Na área de economia, com modelos de equilíbrio de mercado, crescimento econômico, otimização de recursos que podem ser feitos dessa maneira também. Física e química também, modelos que descrevem fenômenos naturais, movimento de partículas, reações químicas. Frequentemente eles utilizam a análise analítica para prever esses comportamentos. Agora, a numérica, né? A análise numérica, ela é uma abordagem que vai se concentrar na resolução de problemas matemáticos e modelos por meio de métodos numéricos. O que ela vai usar? Ela vai usar os algoritmos e aproximações computacionais. Ao contrário da análise analítica, que vai buscar soluções exatas, a numérica ela trabalha com aproximações que podem ser resolvidas de maneira prática, especialmente com sistemas muito complexos. Tem como características aproximações computacionais, como falei, métodos discretos, ou seja, em vez de trabalhar com equações de forma contínua, a análise numérica ela transforma o problema contínuo em um problema discreto, ou seja, isso pode envolver a substituição de derivadas por diferenças finitas, transformação de integrais em somas, entre outros processos. Existe uma dependência básica por algoritmos. A análise numérica ela depende de algoritmos específicos para encontrar soluções numéricas. Os exemplos incluem os métodos de Euler para equações diferenciais, o método de Gauss-Seidel para sistemas lineares, também resolução de problemas complexos, né? Métodos numéricos eles são particularmente úteis para problemas que não têm solução exata, né? Onde a análise analítica ela é muito difícil, com sistemas não lineares ou de múltiplas variáveis. Além disso, convergência e estabilidade. A análise numérica ela envolve o estudo da convergência dos métodos, ou seja, se a solução numérica ela se aproxima da solução exata à medida que o tempo ou a resolução aumenta. E no caso da estabilidade, né, se o erro numérico cresce ou decai ao longo do tempo. Espero que tenha ficado claro essa parte. Quando é que ela é utilizada? Quando não existe solução analítica exata. É basicamente isso.
Ou seja, tipo, para problemas que não podem ser resolvidos de forma exata por meio de métodos analíticos, ela é essencial. É, como eu disse, comum, sistemas não lineares complexos. Também quando se trabalha com grande quantidade de dados, ou seja, em situações onde modelos envolvem grandes quantidades de variáveis, como simulações de clima, dinâmica, de populações, sistemas financeiros, a análise numérica também permite resolver esses problemas de maneira computacionalmente viável. Vamos falar aqui um pouco sobre exemplos de aplicações, né? Na engenharia de processos, a análise numérica é muito utilizada em simulações de processos industriais, como escoamento de fluidos, reações químicas, comportamento térmico de sistemas, e também na computação científica, né? Física, química e biologia, onde fenômenos eles são mais complexos como turbulência, reações moleculares, o dinâmico de populações elas precisam ser simuladas numericamente. Também é usado em modelagem financeira. A análise numérica é frequentemente usada para modelar, prever preços de opções, mercados financeiros ou sistemas econômicos complexos no geral. Você vê que os dois eles são usados nos mesmos lugares, mas dependendo da complexidade do problema, se opta por usar uma ou outra abordagem, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Método de Euler, né? Que é mais simples, simples e rápido, né? Mas pouco preciso, instável para passos grandes. Vai ser muito útil para prototipagem, os sistemas não rígidos. No caso Euler explícito, né? Tem o implícito também, esse mais estável, né? Especialmente para sistemas rígidos e sistemas de tipo. Mas exige resolver a equação de cada passo, né? Geralmente por iteração. Tem o RK2, né? Os métodos de disputa, são alguns, né? Aqui, primeiro o RK2, mais preciso que o de Euler, mas ainda simples, né? Aí temos também RK4, né? Que é mais preciso, mas exige um alto custo operacional, muito usado para simular sistemas físicos, inclusive. RK adaptativo, né? O RK45, ele vai ajustar dinamicamente o passo H com base no erro estimado, vai permitir uma maior eficiência e controle de erro. São ideais para problemas com comportamentos variáveis, tipo explosões, ressonâncias, entre outros. Também métodos para sistemas estruturais, são alguns deles. Aqui a gente tem o de Newmark, que é muito usado na análise de estruturas dinâmicas, né? Por exemplo, edifícios durante terremotos, essas coisas. É basicamente a integração da equação do movimento, né? A gente tem os parâmetros beta e y controlando a precisão e estabilidade, mas pode ser explícito ou implícito. Também temos esse método aí, o HHT, né? O Hilbert-Hughes-Taylor, que é basicamente uma extensão do método de Newmark, só que com um parâmetro alfa que vai amortecer numericamente frequências mais altas, né? Um ruído numérico, por assim dizer. É muito usado para sistemas que requerem uma estabilidade adicional, onde é importante reduzir oscilações fictícias. Falando um pouco sobre a precisão do modelo, né? Como eu falei antes, como é que a gente define isso? Existem alguns passos, alguns tópicos. Um deles é a representatividade, ou seja, a fidelidade. O quão bom é na abstração da realidade em cima daquele modelo. Ou seja, um modelo mais preciso, ele tem que capturar os fenômenos essenciais do sistema real sem simplificações excessivas. Também falamos do grau de não linearidade dentro dessa representatividade, ou seja, sistemas reais muitas vezes não são lineares e modelos lineares podem perder precisão em certos regimes. Usando também como parâmetro de definição, nós temos as fontes de erro e incerteza, ou seja, simplificações nas equações, né? Exemplo, desprezar atrito, resistência do ar, pode levar a erros numéricos também, discretização, arredondamento, e vai depender do método de solução. Existem também incertezas nos parâmetros, se os coeficientes do modelo, por exemplo, condutividade térmica, módulo de elasticidade, eles não são conhecidos com exatidão, a precisão do modelo diminui. Isso faz parte do entendimento do modelo que você quer aplicar um determinado processo. E é interessante a validação experimental, né?
É sempre bom comparar com os dados reais, né? A precisão ela só pode ser verdadeiramente avaliada quando o modelo é testado contra medições experimentais ou benchmarks, né, conhecidos. Também vai entrar aí a sensibilidade a condições iniciais de contorno. Pequenas variações das entradas podem levar a grandes erros, né? Então, como melhorar, né? Aqui nós podemos aumentar a complexidade de forma controlada, redefinir números, métodos numéricos, calibrar parâmetros com dados experimentais, incluir certezas no modelo, ou validar em múltiplos cenários para garantir uma determinada robustez, né? Bom, partindo agora para o nosso segundo tópico, dentro da nossa aula, né, a base para a formulação de modelos matemáticos. Vamos seguir em frente. Dentro desse escopo, a gente trabalha de duas formas, né, de algumas formas. A primeira delas que eu vou explicar para vocês é a abordagem teórica, ou dedutiva determinística, né, que tem como características se basear em leis físicas, químicas, biológicas que sejam conhecidas, derivadas de princípios fundamentais. Vai utilizar do raciocínio lógico e dedutivo para a formulação das equações e pressupõe que o comportamento do sistema pode ser descrito com exatidão a partir desses princípios. Como eu disse, utiliza a lei de conservação, massa, energia, movimento, equações constitutivas, como exemplo a lei de Hooke, lei de Fourier, e relações fenomenológicas, equações de ação química, crescimento populacional, entre outros. Etapas comuns envolvem a identificação do fenômeno, o levantamento das leis aplicáveis, a formulação matemática e a resolução analítica ou numérica, dependendo da complexidade do seu processo. Como exemplos, temos as leis de Newton na mecânica, né? Um exemplo mais geral. Também a equação de difusão de Fick para transferência de massa, equações diferenciais para circuitos elétricos, entre outros. Existe uma grande porção de exemplos. Como vantagens, a gente tem um outro poder explicativo, né? Pode ser usado para prever o comportamento sob novas condições. E como desvantagem, pode ser difícil de aplicar esses sistemas a problemas muito complexos ou mal compreendidos. Então, assim, ele vai requerer um conhecimento muito profundo do fenômeno a ser estudado. Também temos a abordagem empírica ou a abordagem indutiva, né? Ela vai se caracterizar por se basear em dados experimentais e observações. Ela usa técnicas estatísticas de aprendizado de máquina para encontrar determinados padrões e, dessa forma, ajustar o modelo para o mais próximo do ideal. Então, eles são geralmente ajustes de curvas, regressões ou redes neurais, entre outros. É isso, ele vai utilizar a coleta de dados experimentais, a aplicação de modelos estatísticos, identificação de padrões e relações entre as variáveis, né? Etapas comuns envolvem a coleta de dados experimentais, no caso também a escolha do tipo de modelo, se ele é linear, não linear, machine learning, etc. O ajuste dos parâmetros, você vai usar de que forma ele vai ajustar esses parâmetros, e a validação do modelo com dados novos. Como exemplo, nós temos a regressão linear para prever vendas com base em campanhas publicitárias, tem os modelos ARIMA para séries temporais, e também ajustes polinomiais baseados em dados experimentais no geral, né? Como vantagens, ele pode ser útil para o conhecimento teórico, quando esse conhecimento teórico ele é limitado, né, de certa forma, e pode lidar com sistemas complexos ou não totalmente compreendidos. Como desvantagem, a gente vai ter uma menor capacidade de extrapolação e ele pode não necessariamente ter base física ou explicativa clara. A abordagem híbrida é a mais comum, é a principal, e aí ela vai ter como característica combinar os elementos das abordagens teórica e empírica, que a gente falou agora há pouco. Então, ela vai usar o conhecimento teórico para estruturar o modelo e vai incorporar os dados para ajustar os parâmetros e compensar lacunas, diminuir erros, né?
As etapas comuns envolvem a construção do modelo base, dedutivo, né? A coleta de dados para ajustar e calibrar esses parâmetros, os ajustes, usando a otimização, técnicas estatísticas, machine learning, entre outras formas, e a validação cruzada com os dados experimentais e as simulações realizadas. Exemplos: modelos baseados em leis da física, com parâmetros ajustados por regressão ou machine learning, né, são um deles. Digital twins, né, que vão combinar simulações de dados operacionais, entre outros. Como vantagens, a gente vai ter um equilíbrio entre a aplicabilidade e a capacidade de ajuste, né? Então, assim, também vai ter um desempenho melhorado em ambientes complexos e dinâmicos, que são os mais próximos da realidade. Como desvantagem, ele pode ser extremamente custoso computacionalmente e exige um conhecimento teórico e acesso a dados de qualidade. Quanto à classificação dos modelos matemáticos, eles podem ser estáticos ou dinâmicos. No caso, se forem estáticos, eles não dependem no tempo. A relação entre variáveis ela ocorre em um estado fixo ou instantâneo. É usado comumente em sistemas de engenharia em regimes permanentes, em economia ou em equilíbrio. São geralmente funções algébricas. E nas suas aplicações, existe o cálculo de corrente elétrica instantânea de um resistor, o preço de um produto em função da oferta e demanda no instante atual, modelagem de sistemas estruturais, como forças e tensões estáticas, entre outros. Ele também pode ser dinâmico. Nesse caso, ele vai depender no tempo, as variáveis se modificam ao longo do tempo. Matematicamente falando, equações diferenciais, em tempo contínuo ou em diferenças, em tempo discreto. Aplicados em crescimentos populacionais, seja ele logístico exponencial, controle de temperatura em forno industrial, economia dinâmica, como inflação, consumo ao longo do tempo, entre outros. Ele também pode ser linear ou não linear. No caso de linear, precisa ter o princípio da superposição validada, né? A combinação linear de soluções, ela também é solução. Ela tem um comportamento previsível, são soluções mais fáceis de se obter e interpretar, e são aplicáveis em análise de circuitos elétricos, sistemas de controle linear PID, modelos lineares em economia estatística, também em regressão linear, né? Eles também podem ser não lineares, que vão ter relações um pouco mais complexas, variáveis que interagem de maneira desproporcional ou não proporcional. Geralmente vai possuir múltiplas soluções, um comportamento caótico, bifurcações, e são aplicáveis em modelos de clima e meteorologia, sistemas biológicos, modelos financeiros com retornos exponenciais ou saturações. Eles também são classificados quanto às suas entradas e saídas. No caso, se for MISO, múltiplas entradas e uma saída, ou seja, com foco em identificar várias variáveis que afetam uma única saída, como, por exemplo, a produção de uma fábrica em função de energia, matéria-prima e mão de obra. Útil para otimização de desempenho em processos controláveis, no geral. Ele também pode ser MIMO, ou seja, múltiplas entradas, múltiplas saídas, ou seja, a gente tem um sistema interligado, entradas afetam várias saídas e vice-versa. Ele é mais complexo, exige o uso de álgebra matricial, teoria de sistemas, no geral. E como exemplo, a gente tem o sistema de climatização, né, com múltiplos sensores de temperatura e atuadores. Aplicável em robótica, controle simultâneo de motores, na engenharia química, com reatores com múltiplas correntes e reações, redes neurais artificiais. Ele também pode ser classificado em tempo contínuo ou discreto. Nesse caso, as variáveis modeladas são modeladas como funções contínuas no tempo. Ou seja, a gente tem como ferramentas ali equações diferenciais ordinárias, né? Como, por exemplo, também a gente pode usar movimentos de veículos, reações químicas contínuas, modelos hidráulicos. No caso do tempo discreto, desculpa, aqui vai a análise por intervalos regulares de tempo, né? São usadas equações diferenciais também e lógica computacional. A gente pode usar de exemplo
Previsão de vendas mensais, que é aqui, né? Escrito aí. Modelos financeiros e controles digitais de sistemas, né? Um extra de sinais. Eles também podem ser invariantes no tempo ou variantes no tempo. Se forem invariantes, a gente está falando de parâmetros que são constantes, o comportamento do sistema ele não muda ao longo do tempo, de uma estabilidade estrutural. A gente tem, por exemplo, o sistema massa-mola com um constante K fixo. E podem ser variantes no tempo, ou seja, os parâmetros mudam com o tempo. Pode ser resultado de envelhecimento, desgaste, sazonalidade, etc. Né? Isso entra nesse aspecto, né, de componentes que desgastam. Né? Como a gente tem como exemplo a eficiência de um motor térmico decrescendo com o uso. E é isso, podem ser aplicados em modelos financeiros com taxas de juros variáveis, sistemas de aprendizado adaptativo, manutenção preditiva, né, dentre outros. Todos envolvendo essa degradação de componentes. Também podem ser classificados quanto aos seus parâmetros, se estão concentrados ou distribuídos. No caso de parâmetros concentrados, a gente supõe que as propriedades estão localizadas em pontos ou componentes distintos. São modelos mais simples, com um número finito de equações, como, por exemplo, circuitos RC, né, resistor e capacitor, representados por elementos pontuais. Também parâmetros distribuídos, são propriedades que variam ao longo do espaço do tempo, ou seja, modelos com equações diferenciais parciais é a ferramenta, né? Como, por exemplo, difusão de calor ao longo de uma barra, né? Vibração de cordas, etc. E tem aplicações na simulação de processos térmicos e fluidos dinâmicos, processamento de imagens e sinais em 2D, e na dinâmica estrutural de pontes e edifícios. Ele também pode ser determinístico ou estocástico. Determinístico quer dizer que ele não envolve uma aleatoriedade, né? Os dados iniciais eles definem a saída, ele é reprodutível. Um exemplo muito simples é a queda livre, né? A queda livre sob gravidade. Ele também pode ser estocástico, nesse caso inclui incertezas, ruídos, processos aleatórios. Saídas elas são distribuições de probabilidade, né? Então assim, as ferramentas têm as cadeias de Markov, Monte Carlo, né? Provavelmente já viram em estatística. Como exemplo, previsão de mercado de ações, variação do tempo, coisas envolvendo esses processos que são aplicáveis em modelagem de risco, genética, evolução populacional, sistemas de sensores imprecisos, entre outros. Aqui temos as referências, né, que foram utilizadas, deixaremos os links para essas referências aqui embaixo do vídeo, né, na descrição, junto com o mapa mental associado a essa aula, para que você possa estudar, né, de forma um pouco mais sistêmica, relembrar, né, os conhecimentos que foram aprendidos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.